Ó, o Matoso chegando aí. Tá? E aqui eu tenho que fazer uma pequena correção, a falha. Então tá, a gente estava então falando sobre as tensões principais, né? A gente achou as tensões principais, determinou elas e achamos e também falamos sobre deflexões, as deflexões permissíveis no nosso projeto. Então essas teorias, então uma falha ela acontece justamente quando, não necessariamente quando o material rompe, né? Se o teu material, se a tua peça ela se deformou plasticamente, né? Ou teve uma deformação permanente, mesmo sem romper, isso já pode ser considerado como uma falha, né? Porque teu material, o teu elemento já perdeu a função dele, né? Perdeu a função por aquela deformação plástica, né? Seja ter perdido a função ou seja ao ter alterado a geometria, né, pela deformação, ou até mesmo perdeu a confiabilidade nessa peça, né? Então, isso é a falha, né? O termo falha, ele é não necessariamente pela ruptura do material, mas sim pela perda de função e segurança, né, confiabilidade, né, do nosso componente máquina. Então, aqui a gente vai começar primeiro a falar sobre falhas estáticas, né? Teorias de falhas estáticas. Depois, no próximo aula, a gente vai falar sobre teorias de falhas dinâmicas, né? Que é fadiga, por exemplo. Tem impacto, se der tempo a gente entra. Mas falhas dinâmicas já entra solicitações cíclicas, principalmente, né? Mas, primeiramente, a gente fala sobre teorias de falha estática. E um carregamento estático, ele necessariamente não pode variar o carregamento, nem intensidade, nem de forma, assim, né? Não pode variar de tração para compressão, por exemplo, ou ele é só tração, ou ele é com uma combinação de tração, flexão, né? Só que esse carregamento, ele não pode variar com o tempo, né? Ele tem que se manter estático, né? Então, isso é uma condição fundamental, né? Outra condição fundamental é que existem teorias diferentes, né, para análise. Existem teorias diferentes para materiais dúcteis e teorias para materiais frágeis, né? Então, não é a mesma análise, um material dúctil e frágil. Por exemplo, então, o que é material dúctil, né? A gente considera, assim, dentro do projeto, material dúctil é um material com deformação, materiais dúcteis, deformação total, sim, claro. Materiais dúcteis são materiais pelo menos 0,05, né, de deformação, ou 5% de deformação, né, ou mais, né, evidentemente, são materiais dúcteis. Menor do que 0,05 são materiais frágeis. Tá? Então, essa relação aqui, né, e essa deformação até a ruptura, né, a ductilidade do material, vamos dizer assim. Tá? Então, existem teorias diferentes para materiais dúcteis e frágeis, tá? Que o ideal é que, claro, não fosse, fosse uma teoria abrangente, uma teoria só para determinar falhas, para a gente estudar falhas nos materiais, mas não existe isso, né? Não existe uma teoria só, uma teoria unificada para todos os casos e todos os materiais, enfim, né? Existe para cada condição, existe uma teoria, né? Então existem teorias estáticas, dentro das teorias estáticas para materiais dúcteis, para materiais frágeis, e depois existem teorias dinâmicas, né? Dentro das dinâmicas também existem materiais dúcteis e frágeis. Então não há uma teoria universal. Então
Aqui eu cito algumas teorias, tá? Para materiais dúcteis, a primeira teoria, que é a teoria da tensão de cisalhamento máximo, né? A MSS é Maximum Stress Share, ou Share Stress, né? Share é cisalhamento. E essa teoria aqui, ela é a nossa teoria que nós vamos utilizar aqui por alguns motivos, né? Uma, ela é, é a teoria mais simples, né? Dentro das teorias estáticas, é uma teoria mais simples. E ela é uma teoria mais conservativa, vamos dizer assim. Ela não é tão ousada, visa mais, ela é uma teoria assim que ela te dá resultados mais confiáveis. Confiáveis não é o termo certo, mas ela é mais conservativa, ela é mais temerosa, vamos dizer assim, né? Ela não, por exemplo, se enquanto tu acha um eixo aí, dimensionando um eixo, tu acha 10 nessa teoria, de repente numa outra teoria menos conservativa, né, tu acharia 9, 9,5, sei lá, algo do tipo, sabe, de diâmetro. Então ela é uma teoria mais conservativa, né? Até pela própria teoria e pela matemática da teoria, ela, ela acaba sendo dessa forma, né? Uma teoria conservativa. Mas não é tão conservativa assim, né? Não são diferenças gritantes de diferença, assim, de uma para outra. Depois eu boto uma imagem aqui para a gente comparar. Não sei se eu coloquei. Outra teoria, né? Outra teoria é a energia de distorção, ou também chamada de teoria de von Mises. É uma energia, é uma teoria que envolve aquela questão lá do Castilhano, né? Ele trabalha com energia de distorção, né? Aspecto energético da deformação do material. Ele é uma equação relativamente simples também, não é ele começa deduzindo a partir da energia, começa deduzindo a partir de energia, da equação da energia e acaba numa equação bem elementar, bem simples, né? E essa é uma teoria já mais arrojada, vamos dizer assim, ela já é uma teoria mais, pelo fato de trabalhar com essa questão de energia, ela consegue ser um pouco mais precisa, vamos dizer assim, tem um pouco mais de precisão e então tu consegue jogar com limites maiores, né? Tu consegue tu pode extrapolar um pouquinho os teus limites de tensão, né? Teus dimensionamentos, tu consegue extrapolar um pouquinho mais, né? Trabalhar melhor, né? Ter mais uma flexibilidade de dimensionamento. Né? E depois tem a Coulomb-Moore para materiais dúcteis. Mas, né, a mais usada, sim, são essas duas aqui, tá? Essas duas, as duas primeiras são as mais usadas. Qual a usar? Tanto faz, né? Na verdade, tu está amparado pelas duas teorias, tá? Aí vai depender daquilo que tu está trabalhando, daquilo que tu quer, das tuas ferramentas de trabalho também, né? Se tu tem uma ferramenta computacional aí para te ajudar, um MATLAB, por exemplo, de repente tu consegue trabalhar melhor com essa energia de distorção aqui. Mas nós vamos trabalhar com essa aqui, ó. Nós vamos se focar nessa aqui, que é o que a gente consegue trabalhar na mão aqui, no caderno, né, na lapiseira. A outra também consegue, mas a gente precisaria um pouquinho mais de tempo para analisar ela. Acho que se a gente se concentrar nessa primeira aqui, que é uma muito utilizada e principalmente engenharia de campo, assim, engenharia ou pessoas com pouca experiência em projetos, né, enfim, usam a teoria da tensão de cisalhamento máximo, né, para materiais dúcteis. E aí existem as teorias para materiais frágeis também, que existe a primeira, a teoria normal máxima, tensão normal máxima, tem a Coulomb-Moore para materiais frágeis e tem a Moore modificada, né? São três teorias também. A mais utilizada é a Coulomb-Moore frágil, né? Coulomb-Moore frágil. Mas a gente pode usar, que é o que a gente vai usar para materiais frágeis, é essa teoria normal máxima. É a primeira. Vamos às as duas primeiras, né, para materiais dúcteis. Tá?
gente vai dar uma analisada nela. O que diz, então, a teoria da tensão de cisalhamento máximo para materiais dúcteis? A teoria da tensão de cisalhamento máximo prediz que o escoamento começa sempre que a tensão de cisalhamento máximo em qualquer elemento se torna igual ou excede a tensão de cisalhamento máxima em uma espécie de subtração quando o material começa a escoar. Basicamente é o seguinte, ó. O que ele diz? E aí ele faz uma relação, claro, com as tensões principais, né? Que a tensão máxima, lá no círculo de Mohr, né? A tensão de cisalhamento máxima é basicamente uma condição parecida com essa, né? Que é o raio do círculo de Mohr, né? E ele vai chegar na seguinte situação, ó. Ele vai chegar nessa situação aqui, em que a teoria dele é o seguinte, ó, que para haver o escoamento, para começar a haver o escoamento, a minha tensão de cisalhamento tem que ser maior ou igual ao meu limite de escoamento ao cisalhamento, né? Ou ainda, né, se a gente pegar que a tensão de escoamento, para o cisalhamento, ela é 0,5 da tensão de escoamento, né? Nós temos lá, lembrando, nós temos lá a nossa, né, limite de escoamento, né? Nossa tensão de escoamento aqui. Tá? E aí ele chama tensão de escoamento, ele chama também de SY, né? É stress yield, né? S de stress, tensão, né? Yield é escoamento, né? E a gente vai chamar SY agora, né? Vamos começar a tratar mais como SY, que a bibliografia aparece mais com essa nomenclatura. Então essa é devido à tensão de escoamento devido à tração, né? Ao ensaio de tração. A tensão de escoamento, né, ao cisalhamento, que é a stress, tensão de escoamento, shear yield, né, SY, ela é a stress, é a tensão, né, de escoamento ao cisalhamento, shear, yield, shear, tá? Ela é 0,5 SY, né? Então, para começar a ver o escoamento, simplesmente a nossa tensão máxima de cisalhamento, que é aquela tensão principal lá do círculo de Mohr, né, ao cisalhamento, ela tem que ser maior ou igual a SY, né? Ou seja, temos que ultrapassar o limite de escoamento ao cisalhamento, basicamente isso, né, para haver o escoamento. Então, o que a gente faz, basicamente? Se a gente voltar lá em cima, lá. Calculamos, aqui no círculo de Mohr, calculamos as nossas tensões principais e achamos, se isso aqui for um esforço estático, né, evidentemente, achamos a nossa tensão máxima de cisalhamento, 37 KSI. Se esse 37 KSI for menor do que o nosso limite de escoamento ao cisalhamento, está dentro do nosso projeto, está dentro do esperado, né? É isso que ele está dizendo. Se lá minha tensão máxima de cisalhamento, tensão principal, né? Na verdade não é tensão principal, é tensão máxima de cisalhamento, o nome, for menor ou igual a tensão de... Aqui ele está maior ou igual porque ele está falando, né, que para haver o escoamento, essa tensão máxima tem que superar a tensão de escoamento de cisalhamento. Então tá. Se a nossa peça estiver abaixo desse valor aqui, beleza, estamos na segurança do projeto, estamos dentro.
Tá valendo, né? Claro que aí depois a gente vai ter que avaliar a questão da deflexão, se se a deflexão é permissível ou não, né? O fato é que a primeira análise a gente chega que o projeto está dentro do valor, de um valor aceitável, né? Para materiais frágeis, então. E aí, claro, aí tem as outras teorias ali, energia energia de distorção, né? É o critério de Mises, de von Mises, e a Coulomb-Moore dúctil, né? Mas vou deixar para vocês, quem tiver interesse, pesquisar lá nos livros que eu indiquei, vocês dão uma olhada nessas outras teorias de falha, tá? E agora, para materiais frágeis, o que que nós temos, né? O que acontece com o material frágil, né? A diferença básica, assim, de um material frágil, né? Se a gente pegar a nosso gráfico de tensão e deformação, o material frágil, ele não tem um limite de escoamento bem definido e ele rompe. Ele rompe logo depois do escoamento, né? Então aqui a gente tem uma tensão de escoamento que a gente não tem uma técnica aqui a partir do 0,02% de deformação, enfim, mas não vem o caso. E a ruptura, né? Então a ruptura e o escoamento estão muito próximos. Então ele não tem, na verdade, ductilidade, né? Ele não tem deformação na região plástica. Ele não tem ductilidade. Então nós achando lá uma tensão principal, né? Um material submetido a um carregamento, onde nós achamos uma tensão principal, tensão normal principal, a falha vai ocorrer, a falha desse material vai ocorrer quando essa tensão for maior ou igual ao limite de ruptura dela, né? É isso que ele diz. Então, o que que a gente faz para materiais frágeis? Sei lá, um material, um ferro fundido, por exemplo. Achamos a tensão principal, né? Tensão normal, principal, e comparamos com o limite de ruptura, né? O limite de ruptura desse material. Se essa tensão for menor, está dentro. Se for maior, está fora, falhou, né? E aí é uma fratura rápida, né? Uma fratura brusca, né? Materiais frágeis não se deformam, né? Rompem bruscamente. Então essa é a teoria, né? Para cargas estáticas. Não é uma teoria muito boa, mas é suficiente para nós aqui. O que a gente precisaria, na verdade, era essa aqui, né? Essa é a top. Essa aqui. Mas essa já é um pouquinho mais complexa, a gente precisaria de tempo. Também está lá nos livros, quem quiser dar uma olhadinha, tá lá. Então, basicamente, o que que a gente tem? Temos as nossas, para teorias de falha estática, temos essas duas condições aqui, né? Então, nos nossos projetos, para quando estivermos trabalhando com materiais dúcteis, a nossa tensão máxima de cisalhamento lá do círculo de Mohr, tensão máxima de cisalhamento, tem que ser menor ou igual a, ao nosso escoamento por cisalhamento. E, claro, a gente tem o nosso famoso coeficiente de segurança, né? Que ele é o coeficiente de segurança. Vamos analisar ele de uma outra forma. Vamos pegar o N. Então a gente tem o SY divididos por tensão de cisalhamento máximo. A segurança é o seguinte, ó. Se eu tenho o limite do material, né, divididos pelo minha tensão máxima aplicada, né, meu carregamento, né, é a minha característica do material, minha propriedade do material divididos pelo meu carregamento, basicamente, né? Esse valor, ele tem que ser maior do que zero. Aliás, desculpa, ele tem que ser
Maior do que 1. Né? A unidade quer dizer o quê? Um número é igual ao outro, né? Um número dividido pelo outro, um igual ao outro. Quer dizer que a gente está operando no limite de escoamento dele aqui, né? A nossa tensão, o nosso carregamento aplicado está no limite, né? E isso não é muito bom, assim, né? Dependendo do que for, não é interessante. Então, o que tem que acontecer é que esse número aqui, o denominador, ele tem que ser menor do que o nosso limite, é o que ele está dizendo aqui, né? Então, o nosso limite de segurança tem que ser maior do que 1, né? Então, se a gente faz uma conta e chegamos que o nosso coeficiente de segurança é 2, tá bem, tá dentro, né? E aí, claro, dependendo do tipo de projeto que tu está fazendo, da responsabilidade do projeto, a gente tem recomendações de coeficiente de segurança, né? A gente teria recomendações de coeficiente de segurança. O que acontece... Bom, vamos... Depois a gente termino isso aqui. Eu falo isso sobre... Termino de falar sobre o coeficiente de segurança. Para a ruptura, a mesma coisa, né? Então a gente tem ali a nossa tensão, e esse sinal aqui tem que estar invertido, né? Para seguir essa mesma menor igual, né? Então a nossa tensão normal para materiais frágeis, a nossa tensão normal tem que ser menor ou igual ao nosso limite de ruptura divididos pelo coeficiente de segurança, né? Então, por exemplo, se aqui a gente tem um limite de escoamento de 200, vamos pensar assim, 200, e a nossa segurança é 2, quer dizer que o quê? Que a nossa tensão máxima tem que ser menor ou igual a 100, né? Então já nos limita a segurança, né? A nossa tensão, o nosso carregamento, tensão de cisalhamento máximo, está limitado à segurança aqui, né? Então a gente não está trabalhando com 200, né? Está trabalhando com 100, né? Para prever coisas que a gente não tem controle, né? Se a gente quiser mais controle, se a gente quiser reduzir essa segurança aqui, a gente vai ter que fazer ensaios para isso, né? Então a gente vai ter que pegar e fazer um ensaio específico para aquela condição, né? Para aquele componente de máquina, né? Se aproximar ao máximo da realidade desse componente, e aí conseguimos diminuir esse coeficiente de segurança aqui, né? Trabalhamos para tentar reduzir isso aqui. Vamos economizar material, mas vamos gastar com ensaio, né? Então, se a gente tiver produção suficiente, né, encomenda suficiente para diluir esse ensaio, o custo dos ensaios, beleza. Senão a gente tem que pegar um ensaio aí de tração generalizado, lá da STM, né? Aqueles ensaios de tração que já vem o cara ali, o teu certificado de material já vem ali com limite de escoamento, né? Tens que confiar naquele cara, então quer dizer o quê? Tu está confiando num cara, né? Numa empresa, enfim, né? Então tu já começa a desconfiar, então teu nível de desconfiança começa a aumentar, então tu aumenta o teu coeficiente de segurança, né? Se tu não tem certificado de material, então nem se fala, né? Então tu está dimensionando, essa chapa é um aço, mas eu não sei que aço que é, pode ser sei lá que aço que é esse, né? Sei lá qual é que é, né? Então a gente aumenta ainda mais o coeficiente de segurança, a gente dá uma olhadinha, né? Às vezes o coeficiente de segurança ou ele é padrão, ele é normatizado, né? Vem de normas, tu te referencia na norma para uma situação, por exemplo, é uma situação de vaso de pressão com pressões acima de não sei quanto. Bom, vamos usar um coeficiente de segurança, usa-se pela norma tal coeficiente de segurança, né? Então, basicamente é isso. Então, o teu coeficiente de segurança, ele às vezes é um feeling, tá? Pode ser o teu feeling, assim, digo, eu não conheço esse material, não sei qual é a dele, vou dar uma aumentadinha, vou botar 3 o coeficiente de segurança dele. Normalmente os coeficientes de segurança variam aí de 1 a 5, né? Mais ou menos por aí,
5 já é algo muito, né? Já é até excessivo. Bom, excessivo, depende da responsabilidade que é esse componente, né? Se esse componente envolve vidas diretamente, né? Ele tem que ter um coeficiente de segurança alto. Certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida? Então eu vou voltar aqui. Nessa avaliação aqui. Só enquanto abre o coisinha aqui, eu já volto aí. Bueno, deixa eu limpar isso aqui. Tá, vamos aqui. Tá. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo certo? Estão me ouvindo, né? Alô, estão aí? Funcionou, Jordan. Então tá. Temos aí então nossos eixinhos ali, né? Temos a nossa força tangencial, tá girando para lá, então a gente tem uma força tangencial, né? Na nossa engrenagem, força tangencial. Tá. Então vamos desenhar para esse eixo aqui, que vai ser o eixo mais solicitado, na verdade, né? Esse eixo de cima aqui. Vamos pegar ele e vamos colocar ele. Colocar ele aqui. Né? Então a gente vai ter a reação dos mancais, uma reação no meio. Né? Que aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela é de 1.200 libras. Libras, 600 libras. 600 libras. Essa é a nossa
É a nossa avaliação aqui, né, desse eixo. Bom, então nós temos, vamos, a primeira coisa, então a gente vai calcular a tensão normal devido à flexão, né, devido à flexão, que é aquele lá, MY sobre momento de inércia. Aí eu não vou perder tempo com isso aqui, tá? Isso aqui vai dar 18,3 KSI. Temos um torque também, né? Claro, tem a força tangencial e, logicamente, a gente tem um torque aqui associado, né? Então, o nosso torque vai ser, aliás, nossa tensão de cisalhamento devido ao torque, vai ser o quê? O torque vezes y divididos pelo momento polar de inércia. Isso aqui vai dar 18,3 KSI. E esse diâmetro aqui, né, a gente sabe que isso aqui é um diâmetro de 1 polegada. Então tá, calculamos as nossas tensões, né? E essas tensões, elas existem, na verdade, só que elas estão num plano, né? Num plano normal nesse plano normal aqui, né? Elas estão nesse plano normal aqui, né? Só que existem outros planos dentro do material, no interior do material, que vão desenvolver tensões que a gente não conhece, né? Que podem ser maiores ou não. Então, vamos lá. Se a gente desenhar um elemento infinitesimal no ponto mais solicitado, e aí, claro, a gente aqui já desenhou um diagrama de esforço cortante. Vamos fazer isso. Um diagrama de momento fletor, vamos fazer. Desenhamos um diagrama de momento fletor. Desenhamos um diagrama de momento fletor, definimos que o meio é o ponto mais solicitado. Certo. Agora nós vamos calcular ali as tensões principais devido ao círculo de Mohr, né? Se a gente pegar lá nosso círculo de Mohr, desenhar o eixo, desenhar um eixo, antes aqui nós vamos pegar nosso elemento infinitesimal e vamos fazer o seguinte, né? Vamos analisar ele, né? Pegar aqui no meio, né? No meio da viga, pegar um eixo, um ponto embaixo, né? Esse aqui a gente tem o eixo, né? A gente tem um eixo, um corte do eixo. Lá no meio, né? Pegamos uma porção daquele eixo lá no meio, a gente está analisando um ponto aqui embaixo, né? Que é o ponto mais solicitado. Ponto mais solicitado. E o que ele apresenta? Ele apresenta uma tensão normal. Uma tensão normal. Né? Apresentaria também, não apresentaria uma tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante, porque aqui ele está embaixo. Porque num eixo cilíndrico, né? Como é que se desenvolve a tensão de cisalhamento, né? Num eixo cilíndrico? Fazendo um corte aqui, ela se desenvolve no seguinte: a tensão de cisalhamento devido à força ali, né? Aquela força, esse cara se desenvolve assim, ó. De zero na superfície e vai aumentando. Então, a tensão de cisalhamento máxima devido ao esforço cortante, né?
é aqui, ó, é no meio. É o 4/3 de VA, né? Somente V sobre A seria uma tensão média. Mas isso está acontecendo aqui no meio, né? No meio da seção, aqui, lá no eixo neutro, né? Aqui embaixo, esse aqui já é zero. Então, aqui embaixo, a gente tem, então, e aqui a nossa força, né? Só para constar. Então, nesse ponto aqui embaixo, a gente só tem tensão normal. E, claro, como a gente tem uma tensão cisalhante agindo, tentando girar o material, tentando girar o nosso... Nesse outro eixo aqui, no eixo das tensões, a gente tem um equilíbrio aqui, né? Surge um equilíbrio aqui. Existe o que é? Existe, na verdade, uma tensão de torque, tá? Vou repetir. Existe um torque e ele está tendendo a girar esse eixo aqui. Então, ele tende a girar o eixo num sentido. Então, só que como está estático, está parado, essas forças têm que se anularem, né? Então, surge essa série de tensões de cisalhamento em toda a volta desse elemento plano aqui, né? Então, o que acontece? Nesse plano aqui, eu tenho duas tensões, né? Eu tenho 18, aqui, né, no plano das tensões normais, eu tenho 18, e eu vou puxar aqui para baixo, e tenho 18 aqui embaixo, de cisalhamento, certo? 18 de tensão normal e 18 de cisalhamento. E vou achar um plano. Vou achar um ponto, né? Opa! Nesse outro plano aqui, aqui em cima, aqui, eu tenho plano. Aqui eu tenho outro. Eu não tenho tensões normais, nem de compressão, nem de tração, né? Eu tenho só cisalhamento. Então eu tenho 0 de tensão normal e 18 de cisalhamento. X8. Tensão de cisalhamento. Né? Então tá aqui meu ponto, né? Esse é o meu ponto, segundo ponto. Então marquei 2 pontos. Um ponto é esse aqui, né? 18 e 18. Tenho tensões de cisalhamento também aqui, né? E só tenho tensões de cisalhamento no outro ponto. Vou traçar uma reta, né? E aqui, ó, quando eu corto o meu eixo, ele é o centro do meu círculo de Mohr. Aí eu giro ele, faço um giro. Tá difícil de fazer um giro. Aí. Mas basicamente é isso aqui. Então o que a gente tem? Nós temos uma outra tensão aqui, ó, uma tensão principal, que apareceu de tração. Temos uma tensão principal 2 na parte negativa aqui, que é de compressão. E temos uma tensão de cisalhamento maior do que aquela que a gente calculou, né? E essa aqui é a nossa tensão de cisalhamento máximo. Então, o círculo de Mohr nos mostra exatamente isso, que existem, bem traçado, evidentemente, né, com a ponta seca aqui, né, a outra ponta, né, então, faz um giro, vai nos dar esse gráfico. Aqui eu não consigo fazer isso. Então tá, beleza. Achamos as nossas tensões. E aí, claro, vamos usar aquelas equações lá, né, a tensão para calcular, né, tensão 1 e 2, né, vai ser igual a tensão X, né, essa tensão que a gente calculou aqui, né, tensão X, mais a tensão Y,
divididos por 2, mais ou menos a tensão de cisalhamento, essa aqui, né, ao quadrado, mais sigma x menos sigma y sobre 2. Né? Aí, claro, mais ou menos, porque mais é a tensão 1 e menos é a tensão 2, né? E a nossa tensão de cisalhamento máxima é aquela... é justamente essa parcela aqui só. Somente essa parcela. Tá? Vou apagar isso aqui. Então, o que a gente achou? Achamos a tensão principal 1, achamos a tensão principal 2 e achamos a tensão máxima de cisalhamento. E dependendo da teoria que a gente estiver usando, nós podemos usar essas tensões principais normais aqui, né, tensões normais, ou podemos usar as tensões de cisalhamento, né, depende da teoria que nós estivermos utilizando. O que eu pedi aqui para achar as tensões principais e desenhar um círculo de Moro? Tá, achamos. O que a gente achou aqui de tensão principal? Deixa eu só... tensão principal 1. Principal 1 a gente achou 30 KSI aproximadamente, né? 30 KSI. Tensão principal 2 de compressão, menos 12 KSI. E a tensão máxima igual a 20,5 KSI. Segundo a teoria de máxima tensão de cisalhamento, né? O que a gente tem? Que é a tensão máxima tem que ser menor ou igual a SY. É isso aí. E aí vamos colocar o fator de segurança na parada. O nosso fator, o nosso SYS desse material, que a gente não especificou esse material, mas a gente vai fazer isso agora. Vamos considerar que o nosso SY, que é o que tem na tabela desse material, vai ser, vamos pegar um aço 1045 aí como exemplo. Deixa eu só procurar aqui, pessoal, uma tabelinha aqui. De tensão de escoamento, resistência ao escoamento em tração. Aqui, ó. Resistência ao escoamento em tração. Achei. Um aço 1045, vamos considerar laminado a quente. Tá? 45 KSI. O nosso cara
45 KSI. Né? Então, o nosso SYS vai ser o quê? 45 SYS vai ser metade de 45, 0,5, 45, que vai ser aproximadamente 22,5. Isso, né? 22,5 KSI. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a nossa segurança, ela é igual a 22,5 divididos pela nossa máxima tensão desses elementos. 20,5. Então, a nossa segurança vai ser igual a um pouco mais de 1. 22,5 divididos por 20,5. Praticamente 1,1. Essa é a nossa segurança do projeto. 1,1. Quase que não deu, né? O que tá mostrando aqui? Que nós estamos dentro da teoria, né? Dentro da... Provavelmente, se fosse uma outra teoria, a teoria da máxima distorção daria uma segurança maior, a gente estaria melhor posicionado dentro do projeto. Como essa é uma teoria conservativa, né? Então quer dizer que ele já joga para baixo mesmo, né? Já joga em relação à segurança, vamos pensar dessa forma. Não é em questão de segurança, né? Na verdade, a teoria tem limitações, né? Tem limitações matemáticas, então ela joga em relação a isso, né? Em relação à segurança. Então, ela tem 1,1. Acho que está dentro, sabe? Em relação a isso, aí vai depender, essa segurança vai depender aonde essa peça está sendo aplicada, qual é a importância dela, né? Não é a importância, é a responsabilidade da peça, tá? Então, é uma avaliação do engenheiro, né? Fazer se está bem dimensionado ou não. Ou se tem que trocar, enfim, aumentar o diâmetro, tá? E aí vai entrar uma outra condição. Essa é a primeira análise, está dentro da segurança de projeto. Agora, a outra análise é se essa deflexão qual vai ser a deflexão, na verdade, desse eixo, né? Qual vai ser essa deflexão? Não consigo apagar esse vídeo. Deflexão. Ver se consigo. Bom, vamos analisar a deflexão, então. Aquela nossa situação é uma situação que é uma situação igual a essa aqui, né? Se tu para analisar a nossa deflexão, essa é a nossa situação ali, né? Um carregamento central, né? E a gente tem uma flecha máxima aqui, uma deflexão máxima baseado nessa equação aqui, ó. Força vezes o comprimento divididos por 49, módulo de elasticidade, momento de inércia. Essa aqui é a nossa deflexão, então nós temos que calculá-la. FL3, 48i. Então a deflexão máxima FL3, 48 e I. Não.
Então, a nossa força, 1.200 libras, vezes L, que é 6 polegadas, né? Aqui tem a distância. Claro, a gente considerou dessa forma, né? A distância entre esses bancais aqui de 6 polegadas. 6 polegadas ao cubo. Divididos por 48. Módulo de elasticidade em é 30 megapsi, 30 vezes 10 na 6 psi. PSI. Isso aqui é tabela, tá, pessoal? Vezes o modo momento de inércia, que é π, 1 polegada na quarta, sobre 64. Né? Então, nossa deflexão nesse caso aqui vai ser aproximadamente 0,1 milímetro. milímetro de deflexão. Então, estamos dentro da segurança, usando uma teoria conservativa, né? Acho que tá interessante. Isso é uma segurança muito baixa, na verdade. Talvez aí dá uma aumentadinha nessa. Mas teria que ver se essa deflexão está de acordo, né? Se essa deflexão aqui está dentro da nossa possibilidade de engrenamento aqui, né? Se ela não vai estar prejudicando o nosso engrenamento, né? Então é basicamente isso. A gente pode jogar com o inverso, né? A partir dessas... jogando com o inverso aqui, né? A partir de um coeficiente de segurança pré-estabelecido, por exemplo, 1,5, 2, né? Chegar num diâmetro, né? Chegar num diâmetro aí a partir dessas relações geométricas aqui. Tá? Ou também planilhar esses valores aqui, né? E variando planilhando, né? Planilhar esses valores, né? E jogando com diâmetros, avaliando o coeficiente de segurança aqui, né? Ou jogar com coeficiente de segurança e ir avaliando diâmetros, né? Enfim, é uma questão do projetista. Mas é possível planilhar isso aqui tranquilamente e ir jogando com esses valores para ver os diâmetros que tu pode vir a trabalhar. Certo, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Com relação a esse exercício? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Em primeiro lugar, será que eu estou falando, Bruno? Estou ouvindo. Então tá. Então é isso aí. Então agora a gente faz mais alguns... Lanço para vocês mais algum exercício para a gente fazer sobre isso, né? Para falar sobre teorias de falha estática. E aí a gente entra nas teorias de falhas dinâmicas, né? Principalmente no estudo da fadiga. Tá? Na aula que vem. Certo. Oi. Ali embaixo de 64 e do lado de 1 polegada, o que está escrito ali? Aqui? Isso, do lado de 1 polegada, do outro lado. Parece um N. Aqui, se é aqui que tu te refere? Se Do é lado aqui que tu te esquerdo. refere? Do lado esquerdo. Aqui é π. Ah, tá. É um π. Beleza. Π. É um momento de inércia, né? Uma barra de inércia de um círculo. Tá meio bagunçado o meu quadro aqui, mas não é fácil organizar isso assim.
Mas acho que deu para entender, foi na manhã, aos pouquinhos. Né? Então a gente cabe nós avaliarmos se o nosso componente de máquina ele sofre esforço estático ou não, né? Se ele sofre esforço estático, um pino, por exemplo, né? Um pino sofre um esforço estático, né? Cabe a gente identificar as reações, né? O carregamento e depois as reações. Isso que eu acho que é o mais difícil, né? O mais difícil de um problema desses, né? De um problema de dimensionamento é identificar os carregamentos, né? E as reações dos apoios. Essa é a parte mais difícil. Depois é aplicar teorias, né? Teorias de falha. Certo, pessoal? Mais alguma coisa, alguma dúvida? Eu vou lançar um exercício para a gente fazer, tá? A gente ir fazendo. Beleza. Você vai gravar, ô Jordano? E vai enviar pra gente? Já vou lançar. Eu não sei, tá lá no. Tá tudo, eu tô colocando tudo lá. Às vezes eu esqueço de publicar isso aí, tia, esse meu